Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Senado aprova a medida provisória 870 e confirma a diminuição dos ministérios de 29 para 22. Os parlamentares também confirmaram que o COAF sai das mãos de Sérgio Moro e passa para o Ministério da Economia. Força-tarefa de intervenção penitenciária chega a Manaus após a morte de 55 presos nesta semana. Quase 1.000 acusados por crimes violentos são presos e apreendidos em todo o Brasil na Operação Cronos 2. Justiça Federal dá 2 semanas de prazo para o Aeroclube de São Paulo sair do Campo de Marte. Uma pessoa morre e várias ficam feridas após a passagem de tornados pelo estado americano de Ohio. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. Vamos começar fazendo aquele giro pelas manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pelo carioca O Globo. Moro diz que COAF não pode atrapalhar a aprovação da medida provisória dos ministérios, que justamente foi na noite de ontem, né? O Senado aprovou a MP e o Conselho será transferido para a Economia. E no Extra, não há sinais que crise em presídios de Manaus possa se espalhar, diz porta-voz da presidência. Destaque inusitado e também preocupante da revista Veja. Uma repórter de televisão, colega nossa do SBT, sofreu uma tentativa de furto durante o velório de Gabriel Diniz. E no portal UOL, após incêndio que arrasou o acervo, MEC corta 12 milhões de reais do Museu Nacional. 0 hora de Porto Alegre. IBGE reduz questionário do censo e prevê corte de 26% de verbas em 2020. O formulário aprofundado passou de 102 perguntas para 76, no modelo que será aplicado no ano que vem. E no G1, Supremo Tribunal Federal decide nesta quarta se gestantes e lactantes podem exercer atividades insalubres. Notícias de economia no Valor Econômico. O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, recomenda que Bolsonaro vete franquia de bagagem em voos. E finalizando com o portal Terra, não haverá renegociação de acordo do Brexit, diz União Europeia aos britânicos. E foi aprovada a medida provisória número 870, chamada de reforma administrativa. Com isso, o governo confirmou a diminuição dos ministérios, de 29 para 22 pastas. E os senadores também confirmaram que o COAF fica no Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro, o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre, do Legislativo, e o ministro Dias Toffoli, do Judiciário. Bolsonaro aproveitou o encontro para articular a aprovação da medida provisória 870 da reforma administrativa e entregou uma carta ao presidente do Senado em que defende que o texto seja aprovado na Casa do jeito que foi enviado pela Câmara dos Deputados, com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, no Ministério da Economia. O conteúdo foi lido por Davi Alcolumbre durante reunião de líderes realizada a portas fechadas. Jair Bolsonaro sinalizou aos parlamentares que mesmo senadores da oposição continuarem defendendo a apresentação de um destaque para reverter a decisão tomada na Câmara, o governo está disposto a defender o texto do jeito que está. A carta foi assinada por Bolsonaro e pelos ministros Onyx Lorenzoni, Sérgio Moro e Paulo Guedes. O presidente ressaltou que o governo já ganhou em 95% do texto e que o COAF vai continuar nas mãos da economia e com a mesma atuação. O presidente também destacou: é importante garantir que a MP não caduque. Esta é a carta que recebi na manhã de hoje, de Sua Excelência o Presidente da República, concordando com o texto encaminhado pela Câmara dos Deputados a esta Casa e fazendo um apelo ao Senado da República que dê as condições para o senhor presidente estruturar o Estado que ele governa com base na aprovação desta medida provisória. O COAF, tema de maior entrave na proposta, gerou muita discussão entre os senadores durante a votação.
Outras principais mudanças da reforma administrativa são a criação dos 2 superministérios do governo Bolsonaro. O Ministério da Economia, que fundiu as pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Trabalho, e o Ministério da Justiça, que incorporou a pasta da Segurança Pública. Outras fusões ministeriais que dependiam da aprovação são o Ministério da Cidadania, que uniu Cultura, Esporte e Desenvolvimento Social, e o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que unificou secretarias especiais da Presidência da República. Se a medida provisória caísse, essas aglomerações seriam desfeitas. Nós sabemos o quanto é importante para um governo implementar a sua reforma administrativa. Quem seria eu, senador da República ou líder do MDB, me colocar contra a reforma administrativa que é proposta pelo presidente da República? Eu voto pela redução de ministérios. Acho, inclusive, que a redução de ministérios foi tímida. O Brasil já teve 39, reduziu para 20, reduziu para 22. Por isso, meu voto favorável a essa medida provisória. Da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária chegou a Manaus após a morte de 55 presos no domingo e segunda-feira. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União informou que os agentes vão permanecer no local por 90 dias. A administração penitenciária do Amazonas vai fazer a transferência dos 9 detentos identificados como sendo líderes dos assassinatos. O secretário de Administração Penitenciária, Coronel Marcos Vinícius Almeida, confirmou a chegada do primeiro grupo na noite desta terça-feira. Até o fim de semana, um total de 100 agentes devem chegar a Manaus para atuar nos presídios. O envio de equipes de intervenção penitenciária foi uma medida adotada pelo governo federal, após o pedido do governador do Amazonas, Wilson Lima, ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. A força-tarefa atua quando há crise no sistema prisional, com o objetivo de controlar distúrbios e resolver outros problemas. Desde o massacre de presos em 2017, integrantes da Força Nacional de Segurança Pública atuam na área externa do presídio. Mas a segurança é de responsabilidade do governo do Amazonas. O governador Wilson Lima também pediu a transferência de 9 mandantes do massacre em presídios de Manaus. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, informou que o governo federal vai disponibilizar as unidades federais para receber os presos. A medida acontece depois que 40 detentos foram encontrados mortos dentro de cadeias de Manaus nesta segunda-feira. No domingo, uma briga entre presos no complexo penitenciário Anísio Jobim já tinha deixado 15 presidiários mortos. E especialistas alertam que a tragédia dos massacres em presídios, como vimos há pouco em Manaus, pode se repetir caso as autoridades não enfrentem os problemas estruturais do sistema carcerário. A ex-diretora do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, Julita Lengruber, afirma que o sistema penitenciário brasileiro está superlotado. O país tem a 3ª população prisional no mundo. São mais de 700 mil presos. Grande parte dessa massa de presos, né, está em unidades sem condições de sobrevivência dignas, né, em geral, celas superlotadas, sem cuidados na área da higiene, sem cuidados de saúde. Julita aponta uma das causas do problema. O Brasil demonizou a questão das drogas de tal forma que a gente entope as prisões com pessoas que não são violentas. Por exemplo, na área de mulheres, quase 70% das mulheres presas hoje no Brasil estão presas por tráfico de drogas. Essas mulheres são violentas? Não são violentas. E o ex-deputado estadual Carli Filho se entregou nesta terça-feira na Vara de Execuções Penais de Guarapuava, no Paraná, para cumprir pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de prisão por duplo homicídio. O político é acusado pelas mortes de Gilmar Rafael Yared e Carlos Murilo de Almeida em um acidente de trânsito em 2009. Carli Filho deve ficar preso na Vara de Execuções Penais até o juiz definir como ele vai executar a condenação.
E quase 1.000 acusados por crimes violentos foram presos e apreendidos em todo o Brasil na Operação Cronos 2. A Força Tarefa é uma parceria da Polícia Civil de vários estados e o Ministério da Justiça. 21 estados e o Distrito Federal participaram da ação. De acordo com o balanço divulgado no final da tarde pelo Ministério da Justiça, o Rio de Janeiro foi o estado que teve o maior número de prisões e apreensões, 150 no total. Em seguida veio Minas Gerais com 96 e em terceiro Pará com 86 foragidos. O objetivo da Operação Cronos 2 é cumprir mandados de prisão contra pessoas acusadas de feminicídio, que é o homicídio de mulheres por violência doméstica ou discriminação de gêneros. Só aqui no estado de São Paulo, cerca de 3.300 policiais e 1.300 viaturas foram deslocadas para a operação. Mais de 1.500 mandados de prisão foram expedidos, além de 28 mandados de busca e apreensão. São Paulo teve 29 prisões e apreensões. 26 foram por mandado de prisão e 3 por feminicídio. Em relação à primeira fase da Operação Cronos, o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal disse que houve uma queda de pelo menos 20% no número de homicídios. Eu falo o seguinte, que os homicídios eles estão caindo devido à atuação já há algum tempo das polícias, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar também, que também é parceira nessa integração, e esses números tendem nacionalmente a reduzir. Não só pelas operações, mas também pelas questões sociais, que hoje a gente monitora e entende que é um fator predominante também a redução desses homicídios. O secretário adjunto da Secretaria de Operações Integradas, José Washington, elogiou a operação conjunta. Essa doutrina nacional de integração, de atuação integrada, ela vem sendo utilizada em todas as operações que nós realizamos aqui desde o início da criação da nossa secretaria. É uma doutrina que procura agregar todos os estados dentro de um projeto comum, ou seja, ele facilita a coordenação, facilita a comunicação, facilita o comando e facilita também o controle. Então, tem sido uma ferramenta essencial dentro desses trabalhos que têm sido desenvolvidos aqui pela CO. A primeira fase da Operação Cronos foi em agosto de 2018. Na época, mais de 2.600 pessoas foram presas e 340 menores apreendidos. 42 pessoas foram presas por feminicídio. Além disso, foram apreendidas 146 armas de fogo e aproximadamente 383 quilos de entorpecentes, como maconha, cocaína e crack. No ano passado, quase 8.000 policiais civis de todo o país participaram da ação. E veja a seguir, Justiça Federal dá 2 semanas de prazo para o Aeroclube de São Paulo sair do Campo de Marte. E uma pessoa morre e várias ficaram feridas após a passagem de tornados pelo estado americano de Ohio. Nós voltamos em instantes, até já. Nós estamos de volta a 8 horas e 50 minutos. E a Justiça Federal deu 2 semanas de prazo para o Aeroclube de São Paulo sair do Campo de Marte, na zona norte da cidade. Mas cabe recurso. O Aeroclube é uma das mais antigas e importantes escolas de aviação do Brasil, de onde saíram cerca de 40.000 pilotos para comandar aviões no Brasil e no mundo. Em dia de céu livre na zona norte de São Paulo, mais um avião levanta voo. A cena se repete há quase um século no Aeroclube de São Paulo. Aos 88 anos, a instituição é uma das mais antigas escolas de aviação do país. O Museu do Clube conta um pouquinho dessa história. A estimativa é que mais de 40.000 pilotos começaram a carreira aqui, jovens como o Denis. Ele se formou em 2006 e hoje atua em uma grande companhia aérea brasileira. Já voou pelos céus do mundo todo. E hoje nós temos pilotos formados pelo Aeroclube voando em todas as companhias aéreas nacionais, pilotos voando na China, nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos, na Europa,
pilotos formados aqui, pratas da casa. A escola conta atualmente com cerca de 150 alunos matriculados. Oferece cursos de piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo e comissário. O aprendizado começa em terra firme, nas salas de aula. Da teoria para a prática, o Aeroclube de São Paulo funciona como uma espécie de autoescola para pilotos de avião. A instituição conta com 20 aeronaves como essa aqui, que é considerada a ideal para o aprendizado. Só que para tirar a licença mais simples, a de piloto privado, o aluno precisa de, no mínimo, 35 horas de voo. Agora, nós vamos acompanhar uma aula experimental. Agora está tudo pronto para decolar. Vou mostrar aqui, o instrutor aqui ao nosso lado, todos os comandos, todos checados, a equipe aqui atrás, todo mundo pronto, tudo certo agora para a gente decolar daqui a pouquinho. É o primeiro voo que você vai fazer agora com a gente ou não? Você já voou avião pequeno porte? O avião de pequeno porte é. Então você vai gostar. Talvez te contagie e você venha fazer o curso aqui com a gente. Vamos ver então. A segurança da aeronave e a beleza do voo chamam a atenção. Pinesi, acabamos de concluir o voo com muita segurança, né? Apesar do vento forte, foi extremamente tranquilo. Afirmativo, né? Isso faz parte do treinamento do piloto, quando a gente tem também aproximações com vento cruzado, com vento um pouco mais forte, isso também exercita com que o piloto trabalhe nessas condições. Mas como eu disse, né? Tudo dentro dos parâmetros de segurança, dentro do máximo permitido para a aeronave. Segundo o diretor do Aeroclube, o método de ensino da instituição está no mesmo nível das melhores companhias de aviação do mundo. O número de aeronaves, o estado que elas encontram, a manutenção que ela é feita, o Aeroclube tem uma baita estrutura e que não deixa a desejar comparado com outras das maiores escolas do Brasil e até da América Latina. Mas essa atuação histórica está em risco. A Justiça Federal determinou que o Aeroclube desocupe a área onde está instalado desde a fundação, no Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. O terreno tem 13 mil metros quadrados. O contrato de concessão foi feito em 1981 e, na época, o prazo de uso era indeterminado. E hoje nós estamos vivendo um cenário um pouco conturbador com essa relação de Aeroclube no país. A exemplo disso, nós tivemos ano passado a reintegração de posse também para a Infraero do primeiro Aeroclube, o Aeroclube fundado no Brasil, inclusive seu primeiro patrono e presidente foi Santos Dumont, o Aeroclube do Brasil, lá no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, atualmente estava em Jacarepaguá, infelizmente extinguiu suas operações também por uma ação similar a essa que o Aeroclube de São Paulo vem vivendo hoje. Em nota, a Infraero lembrou que a decisão da Justiça é resultado de uma ação de 2 anos atrás e que o rompimento do acordo para a concessão do espaço respeita a Constituição Federal de 88 e a Lei das Estatais, de 2016. A direção da Infraero ainda propôs um novo acordo, com duração de 5 anos, para que o Aeroclube continue no local. O presidente do Aeroclube, por sua vez, disse que está confiante no acordo. Tem plena consciência e a gente está aberto para isso. E a gente não vai medir esforço para chegar a esse termo. Fora os aspectos técnicos da ação, que são muitos e englobam uma série de incidentes processuais, inclusive, eu acredito a justiça ela é conciliadora, ela tem essa tendência, os juízes tendem a conciliar os conflitos dentro do seu processo ali. E eu acredito que, muito provavelmente, nos próximos dias as partes entabuem algum acordo nesse sentido. Um acordo que garanta que o trabalho do Aeroclube continue em terra firme e principalmente no céu. Destaques internacionais: pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas depois da passagem de um tornado pelo estado americano de Ohio. O fenômeno deixou um rastro de destruição. Os moradores de Ohio inspecionam nesta terça-feira casas e ruas destruídas após os enormes tornados que varreram o estado do noroeste dos Estados Unidos. Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Um tornado registrado na cidade de Dayton deixou 80 mil pessoas sem energia elétrica. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, este foi apenas um dos muitos tornados que afetaram vários estados na segunda-feira. Nesta terça, equipes buscam pessoas que podem estar sob os escombros e avaliam os danos. As autoridades pedem que a população economize água.
O Serviço Nacional de Meteorologia afirmou que os tornados provocaram cortes de energia que afetam cerca de 5 milhões de pessoas em todo o estado de Ohio. Algumas áreas ainda enfrentam possibilidade de inundações. No final de semana, um tornado atingiu Oklahoma, deixando 2 mortos e dezenas de feridos. E o aumento do nível do Rio Paraguai deixa em estado de atenção, principalmente as populações ribeirinhas. As fortes chuvas nas últimas semanas causaram o transbordamento do rio, levando ao deslocamento de mais de 70 mil pessoas. O Rio Paraguai não dá trégua a milhares de famílias ribeirinhas. Elas foram forçadas a deixar suas casas devido a inundações. Nanaua, uma população de 6 mil habitantes, distante cerca de 60 quilômetros de Assunção, está literalmente submersa. Apenas moradores de 100 casas ainda não precisaram se deslocar. Quem foi atingido pela enchente foi colocado em moradias de emergência localizadas em Clorinda e Puerto Falcón. Nessas 2 cidades, os moradores ainda resistem ao avanço silencioso, mas implacável das águas. É como o fim do mundo. É um desastre que destrói tudo. Segundo a televisão, o nível vai continuar subindo. Que Deus não queira que isso ocorra. As fortes chuvas nas últimas semanas causaram o transbordamento do Rio Paraguai, levando ao deslocamento de 70 mil pessoas. Olha só, 2 filhotes de tigres brancos foram levados para sua nova casa no Zoológico Nacional da Nicarágua. E a espécie é rara e está ameaçada de extinção. Osman e Alime têm 5 meses de idade e são os únicos animais do gênero na América Central. Os filhotes de tigre branco foram levados para a nova casa no Zoológico Nacional da Nicarágua. Aqui, os brincalhões vão se juntar a espécies raras de felinos. Eles foram doados por um zoológico mexicano, onde moram os pais deles. A dupla é a 3ª geração de tigres nascidos em cativeiro no México. Leões e tigres brancos são extremamente raros e devem sua aparência a um gene recessivo. A organização WWF estima que o número de tigres selvagens caiu de 100 mil em 1900 para cerca de 3.900 hoje. Os números aumentaram nos últimos anos, mas a espécie ainda está vulnerável à extinção. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos à 1 da tarde. Até lá.